eu descobri que todo negócio é bom quando é bom para os dois lados. Senão, se ele for bom para um lado só, ele é temporário. Então, eu forneci o pastel, estava sendo bom para mim? Estava. Só que para a pessoa não. Então, eu comecei a pensar numa forma de resolver esse tipo de problema. Você, quando vende um pastel, você fez uma ação. Qual é a reação do teu cliente? Ele vai ter uma reação, mas se não tiver a sua observação, não adianta nada. Mas se você tem um produto que na tua venda do pastel, o cliente elogia o pastel, né? Ele volta e traz mais pessoas. É a melhor propaganda que tem. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Seja muito bem-vindo para o nosso 5º episódio da 3ª temporada e temporada número 3. Eu tinha que chamar ele, que é supersticioso, gosta muito do número 3 e que é a pessoa que me trouxe naturalmente para esse segmento do pastel. Primeiro pasteleiro que eu conheci na vida e que me ensinou muito e me ensina até hoje sobre comportamento, sobre empreendedorismo e tudo relacionado ao segmento do pastel. Não estranhem, Paulo Agonilha, meu pai, prazer. Deixa eu te dar até um bom aperto de mão, ter uma grande satisfação tê-lo aqui. Foi com quem eu, inclusive, gravei o piloto, quando esse podcast era um ensaio ainda, né? Nós tínhamos essa ideia, eu sempre falo que a Favorix, que é a idealizadora desse projeto do podcast, que é de levar conhecimento aqui para os pasteleiros, fazer com que o conhecimento seja democratizado. Às vezes as pessoas não conseguem, de repente, comprar um curso, investir num treinamento, ir a um evento presencial. Então o podcast tem esse propósito, né, que é levar conhecimento. E tudo isso surgiu numa conversa numa reunião na Favorix. Então, meu agradecimento especial, mais uma vez, e agradecer também às empresas parceiras, aos nossos patrocinadores, a Favorix, a idealizadora, claro, a Toshiro, que é a nossa parceira especialista em tecnologia para a produção de massas frescas e pastéis, né? A Toshiro, que sempre leva a inovação, eficiência às indústrias do nosso setor. Agradecer também o João, da Nova Inox, meu parceiro, que especialista em fritadeiras, aí, a parceria constante em histórias de sucesso. O João que, cara que abraçou demais esse projeto, eu tenho certeza que ele está aqui assistindo e contribuindo com a gente, divulgando esse nosso trabalho. Agradecer também Maker Filmer, ajudando o seu empreendimento a ganhar autoridade e presença digital, respeito no mercado, e a Colibri, o maior sistema de gestão para pastelarias, bares e restaurantes do Brasil, contribuindo aí para operações mais organizadas, rápidas e eficientes. Bora então para o nosso bate-papo, vamos falar muito sobre segredos para você ter um pastel de sucesso. Um pastel que faz sucesso nas pastelarias aí. E quem está no mercado há mais de 40 anos, eu sei que tem história para contar. Agora eu volto para o meu papel aqui, eu falei um pouco como até filho, mas como um host do podcast. Então, Paulo, conta para o pessoal aí como que começou a sua história no segmento do pastel e vamos nesse bate-papo aí. Tá. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer, né, pelo convite, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, que é muito importante, né? E vamos lá, vamos dar início aí. Bom, o meu começo foi praticamente assim. Tem um bairro próximo aqui da Zona Leste de São Paulo, né, chamado Vila Carrão. Tinha uma colônia muito grande, tem até hoje, né, de japoneses, e na época, qual era a profissão deles? Muitos eram costureiros, né? Tinha o quê? Fotógrafo, né? Se revelava filme naquela época, sim, não era máquina digital como hoje. Pasteleiros, tintureiro, relojoeiro, enfim. E eu tinha amizade com a turma, dentre eles os pasteleiros, né? Eu era criança, eu ia para a feira. As feiras livres não tinham licença na época. E era uma vida muito sofrida deles. Hoje, as bancas de pastéis ficam nas pontas, nas extremidades das feiras. Naquela época era no meio. Por que no meio?
Quando vinha a prefeitura, né, chamava do Rapa. Então a barraca da ponta já gritava pro outro, ia avisando até que chegava no meio ali, porque se ele chegasse na ponta de baixo ou na de cima, pegava. Então no meio dava tempo de recolher e, né, fazer alguma coisa. E, bom, foi passando o tempo, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com pastel. Eu era uma criança. Com 14 anos eu entrei no meu primeiro emprego, a gente começava cedo, registrado, que foi uma agência de publicidade, né? E foi indo até 1984, né? Eu casei em 83, tive o primeiro filho, teu irmão Paulinho, né? Aí sua mãe engravidou de você e a situação financeira apertou. Morava num cômodo de cozinha, eu falei, e agora? Não tem nem lugar para pôr outro berço. O que eu vou fazer? E dentre as amizades que eu tinha, né, o Akira, amigo meu até hoje, que era o pasteleiro, que era criança como eu, que ia também com os pais, porque levava a família toda, tinha um ponto, e eu sempre estava lá com ele, conversando, falei, pô, estou nessa situação, estou querendo montar uma barraca de pastel, você me dá uma orientada? E ele, de pronto atendimento, topou. Assim, topou. E eu comecei. Então, eu pedi demissão da empresa, fiz um acordo, consegui fundo de garantia, consegui comprar uma Kombi velha, que o assoalho parecia tinha um buraco que parece aquele carro dos Flintstones, né? Que você breca com o pé. Aí eu montei o pontinho, minha primeira banca era 2 cavaletes de madeira, uma tábua em cima, colocava uma toalha para revestir, madeira bem aparelhada, lixadinha, tudo, né? E usava-se muito madeira naquele tempo. As bancadas dos pasteleiros era tudo madeira. Apoiava a tábua na pia e na mesa era a minha bancada para montar os pastéis. O primeiro dia eu levei 50 unidades, né? Acabou em 40 minutos. Aí eu falei, pô, achei a mina do ouro, né? E foi indo, foi aumentando, aumentando. Depois, o meu escorredor era uma assadeira de bolo com papel toalha. E o Akira comentou comigo, falou, vê se você consegue comprar um escorredor, porque a aparência também vai influenciar. E o óleo ali não ficava legal, né? Passou um mês, eu consegui comprar o escorredor, porque já estava, financeiramente, estava dando resultado, né? Então, em 30 dias, já comecei a ver resultado. Comprei, aí fui trocando lona, que minha lona também era dessas lonas fininhas de material de construção, de tanto enrolar, furava, quando chovia, parecia uma peneira, espirrava óleo, enfim. Mais 3 meses, comprei uma vinilona, aquelas lonas de caminhoneiro grossa, e foi ampliando a barraca, melhorando. Bom, foi indo, consegui montar, aí encostou um caldo de cana do lado, né? E aquele tempo, São Paulo tinha muitas combis de caldo de cana e pastel. Era uma parceria, é o casamento hoje, né? E aí eu peguei, montei uma outra, consegui comprar uma banca, né? E aí eu montei outra, né? Foi indo, cheguei a ter 3 bancas. Mas eu era muito novo, tinha 24 anos, e eu contratava a molecada na rua para ajudar, né? E um saía correndo atrás de pipa, largava a banca sozinho, quando eu chegava lá para levar pastel não tinha ninguém, e aí eu já estava fazendo a massa, né? Antes eu comprava do Akira e depois já estava fazendo a massa, tinha comprado um cilindro, e aí começaram a pedir para mim se eu não fazia pastel pronto para revender. Eu falei, faço, né? Faço, comecei a atender essa pessoa. E veio a ideia de começar a oferecer pastel pronto para as barracas que tinha muito. E deu resultado, eu fiz amostras, deixei e começou a vir pedido. Aí mudou a minha rotina. Eu tinha 3 bancas, eu vendi 2, fiquei com uma só. Deixei só uma pessoa trabalhando. E eu pegava pedido até 9 horas da noite, né? 9 e pouquinho eu ia dormir, 3 horas eu acordava e ficava madrugada fazendo os pastéis para a turma. Quando chegava às 7 horas da manhã, começava a encostar a Kombi e tinha que estar o pastel pronto para o pessoal trabalhar. Foi indo, estava dando resultado legal. Só que era muito difícil o quê? Você bancar
os recheios para 20 barracas, você precisa ter mais quem? capital. Tudo bem, você faz um acordo com o açougueiro, com o cara da mussarela, né? E vai indo. Só que a dificuldade da pessoa que trabalhava na rua era climática, né? Então, às vezes, São Paulo amanhecia alagado de chuva, de enchente. E o ponto do cara era a enchente. Ele tinha encomendado pastel à noite e jamais ia imaginar que ia dar uma enchente no dia seguinte. Então, esse pastel ficava encalhado. Então, perdia. Pastel... Né? Hoje tem tecnologia de refrigeração, aquele tempo não. Tudo. Pastel de um dia para o outro é igual pão amanhecido. Se eu vender pão amanhecido numa padaria, você... Não é impróprio para consumo, mas a qualidade já acaba muda, né? alterada. Aí eu comecei a pensar, e foi na época que eu descobri, eu não era de comércio, né? Da área do comércio. Eu descobri que todo negócio é bom quando é bom para os dois lados. Senão... se ele for bom para um lado só, ele é temporário. Então, eu fornecia o pastel, estava sendo bom para mim? Estava. Só que para a pessoa, não. Então, eu comecei a pensar numa forma de resolver esse tipo de problema. Aí, eu comecei a ensinar a fazer os recheios, todo o processo de trabalho, apesar de cada um ter sua particularidade de trabalho, eu comecei a dar umas dicas, né, para melhorar para a pessoa, e eu fornecia só a massa. Então, o dia que ele resolvesse trabalhar, ele montava o pastel. O que ele pagava para mim já era lucro. Se ele ganhasse R$1 em cada pastel, por exemplo, hoje, ele em 100 pastéis ele está ganhando R$100 a mais. Sim. Né? Então, isso ajudou muito e começou a fama a correr, propagando boca a boca. E assim surgiu a Favorix, né? Sim. Então, Só aproveitando esse gancho, já é uma mentalidade que... Apesar de ser lá no começo, final dos anos 80 para 90 ali, você entender que o negócio, quando ele é bom, ele tem que ser bom para os dois lados, ela perdura até hoje, né? sim, sim. Esse tipo de mentalidade de você ser um parceiro comercial e não só um fornecedor, e o cliente que está na outra ponta, infelizmente tem pessoas que nem ligam muito para o cliente, só quer o dinheiro do cliente, né? Olha muito mais para a parte financeira. Mas entender que você pode ser um grande parceiro é um negócio que desde sempre comprova que dá certo. Comprova que dá certo. Né? Todos estão interligados ali, então... Sim, né, sim. Que nem, por exemplo, nós temos clientes aí de 30 anos. Sim, né? sim. Esses 30 anos, apesar de ter concorrência, quantas empresas no mesmo segmento nosso, de massa de pastel, passou lá oferecendo uma massa, né? Às vezes com valor inferior para poder pegar o cliente, e a pessoa não troca pela confiança, pelo trabalho que a gente desenvolveu, tudo junto. Então, é como se fosse um membro da família, né? Sim. Se eu tenho um irmão que trabalha com pastel, ele jamais vai trocar por um estranho, né? Ele vai trabalhar ali, a confiança, todo o trabalho. Sim, sim. Bom, então foi assim que nasceu a sua fábrica de massa, né? Você trabalhando com pastel. E eu tenho muito suspeita para falar, mas o pessoal sempre elogiou muito a questão de qualidade, padronização. Como que você foi construindo essa receita? Como que ela surgiu para você? O que você aperfeiçoou? Conta agora, serve até como dica para o pessoal que trabalha também no segmento, para entender como dar qualidade para uma massa de pastel. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre massa de pastel aí pro pessoal. Bom, fazer pastel para você vender o pastel no dia seguinte, a massa, né, no caso, fazer é um processo diferente do que você fazer uma massa para colocar, às vezes, numa rede de mercado. São processos diferentes, né? Certo. Envolve qualidade de trigo, enfim, depois eu detalho melhor isso. Fazia a massa para mim, vendia no dia seguinte, tudo bem, né? Agora, você fornecer uma massa, que se o cara resolver não trabalhar aquela semana e for usar daqui 10 dias, 15 dias, tem que ter, e isso não tinha na época. Ninguém fazia isso, né? Não tinha. Aí, entre erros e acertos, né, você tentando melhorar, às vezes espessura, o que tinha que mudar, eu comecei a procurar saber sobre a farinha, a matéria-prima, né, que tem diferença, né? E mesmo o processo, laminação, enfim, tem, né, todo um diferencial aí para que
tenha resultado diferente, né? Porque o que não pode é assim, você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, entre testando, fazendo isso, muda aqui, muda ali, o que melhora, né? O que piora. Então, eu sempre procurei observar o quê? Tudo é ação e reação ou causa e efeito, que é uma lei universal. Uhum. Então, toda ação que você faz, ela tem uma reação. Só que isso por si só já existe. Se não tiver a observação, você não chega a resultado nenhum. Então, no curso que a gente tem lá, eu até comento com os alunos lá. Você, quando vende um pastel, você fez uma ação. Qual é a reação do teu cliente? Ele vai ter uma reação, mas se não tiver a sua observação, não adianta nada. Uhum. Então, vamos supor que você vendeu um pastel e ele largou metade, não comeu tudo ali, e através da tua observação, você observou, mas também não teve nenhuma ação para entender o porquê daquilo, não adianta nada. Perdeu uma oportunidade. Perdeu a oportunidade. Sim. Aí, se você interagir, perguntar, eu vi que você não comeu todo o pastel, tem alguma coisa, não estava bom, ele pode responder, não, eu fiz uma bariátrica, eu não consigo comer inteiro. Pelo menos você sabe o porquê da reação. Uhum. E assim é com o dia a dia no trabalho, na fabricação da massa, testando, observando o que acontecia, muda aqui, muda ali, né? Então tudo, fica uma dica para os pasteleiros, tudo que você faz, não só pasteleiros, todo segmento, Sim. é ação e reação, né? Ou causa e efeito, que é a mesma coisa. E na massa do pastel, o que você percebeu quando estava desenvolvendo que mais precisava alterar, assim, que mais impactava em questão de qualidade para resultado positivo na massa? Sim, uma das questões assim que mais foi dificuldade, né, em aprimorar foi o quê? Você puxando uma massa direto do cilindro, cada sabor de recheio, ele pode pedir uma espessura. Então, recheios mais úmidos, né, para quem puxa a massa direto do cilindro, ele tem que ser a massa espessura um pouquinho mais grossa. Recheios mais secos pode ser mais fino. Então, como que ia padronizar isso se o cara vende uma variedade de recheios para massa pronta, entende? Né, para massa pronta. Então, aí é o teste. Você vai chegando numa espessura, então, novamente, ação, que reação deu, até parar os problemas, que às vezes você fazia uma massa muito fina, o recheio, o pastel estourava, né? A resistência diminuía por causa da umidade, enfim. Sim. E aí ajustamos num padrão que atendeu a maioria, né? Sim, sim. Farinha de trigo, você acha que é importante para... Sim, sim. A farinha de trigo, né? Ela é um dos principais fatores que tem, né? Para impactar a matéria-prima para impactar na qualidade. A laminação, né? Também é um fator muito importante. Agora, quanto a receitas, tem gente que usa óleo, banha, né? Margarina, isso daí é a particularidade de cada um. Mas a matéria-prima, se você quer um produto de qualidade, a matéria-prima é fundamental, né? E aí pastel pipocadinho, bonito, não depende, por exemplo, só dá certo com óleo na receita, não, só com banho, não tem nada a ver para dar aquele resultado final bacana. Não. É muito mais a matéria-prima para farinha, para farinha de trigo. É igual a um bom vinho, né? A qualidade da uva vai influenciar e o processo também. Sim, né? sim. Então, imagina assim, o que não pode ter é uma variação na massa. Né? Então, hoje, por exemplo, tem várias marcas numa rede de mercado. O pasteleiro, no começo, que ele está iniciando, ele vê determinada marca que está com preço, hoje ele compra essa. Amanhã é a outra marca, ele compra. Então, ele não tem um padrão no pastel, porque cada fabricante tem sua receita. Né? Então, para quem faz a massa, ele não muda a massa. Entra crise, né, financeira aí no mercado, tudo aumentando, cara, ele não muda a qualidade da massa. O pasteleiro profissional mesmo, que já tem essa noção, ele não vai mudar a receita dele. Ficar mudando trigo, principalmente, mudar trigo, toda hora a marca do trigo. Não, marca diferente, ele tem que ter um padrão ali, saber o que está fazendo. Sim. Existem problemas, em geral,
com os moinhos de trigo, né? Tem época que dá variação de safra e tudo mais. Então, isso também, com o tempo, com bastante habilidade, vai pegando essa expertise de conhecer, analisar, às vezes é época, né? Sim. E mistura, blend que eles fazem nos moinhos e dá essas alterações. Quais são, você tem assim de cabeça as épocas mais críticas de É assim, de trigo? os moinhos são obrigados a fazerem um expurgo. Isso tem uma legislação, que é a cada, acho que 6 meses, se não me engano, né? E normalmente eles fazem na mudança de safra, quando entra trigo novo. O que seria esse expurgo? Uma higienização dos silos, maquinário e tudo mais. E até ajustar novamente o lote de trigo que vai sair de farinha, é como ajustar a água na massa de um lote novo que você comprou. Uma farinha de outra marca, uma pega mais água, outra menos, né? E isso às vezes vai para o mercado e quando você vai fazer a massa dá problema, né? Isso a turma não fala muito, mas impacta bastante e a pessoa bate cabeça ali, a massa não está legal, então é a farinha, né? No grupo dos pasteleiros a gente vê problemas e muitas vezes é a farinha. Você usou ela há 1 ano, por exemplo, nunca teve problema, e aí começa a dar problema, depois para, a pessoa pode pensar, putz, errei, mas o que eu errei hoje? O que está acontecendo? Né? Surge a dúvida. Então, de tempos em tempos, começa a observar, né? Cada moinho tem o seu período de fazer isso, né? Então, às vezes, é bom, compra uma outra marca, testa, né? Um trigo de mesmo padrão de qualidade, né? Existem várias faixas de qualidade, tem trigo inferior. Eu já fiz farinha, massa com trigo de baixa qualidade, já fiz com ótima qualidade, misturei o baixa com o ótimo, por causa de concorrência e ter preço. Eu cheguei a uma conclusão, melhor coisa que tem é de ótima qualidade. Que você consegue. Porque você tem um produto bom, padrão, assim como eu falei, tem vinho para todo segmento, mas se você tem um produto que na tua venda do pastel, o cliente elogia o pastel, né, ele volta e traz mais pessoas. É a melhor propaganda que tem. Né? Agora, se ele come, você até interagindo com ele, né, que isso é legal fazer, pegar feedback, gostou do pastel? Ele fala, tá bom, ele está sendo educado com você. Então, você tem que conseguir um ótimo, excelente, muito bom, nunca comi um pastel assim, a massa é excelente, pastel recheio, tudo perfeito. Esse cara volta e traz mais. Então, essa é a diferença do pasteleiro que cresce e do pasteleiro que fica patinando. Né? Porque com pastelaria certeza, tem um monte. Com certeza. Tem um monte. Sim. Agora, quer ter um diferencial, é trabalhar com coisa boa. Sim. Ainda que qualidade, eu sempre menciono isso, né? Meio que obrigação. Porque hoje em dia é obrigatório você trabalhar com um produto de qualidade, né? E tem gente que não faz isso, que é o mínimo. Fazer o mínimo bem feito, né? Então, a gente vê o quanto isso acaba impactando o resultado. Agora, durante sua fala aí, você falou sobre épocas, né? Do ano. Que impacta em safra, tudo. Só que a gente sabe também que o clima, ele causa variações na hora de preparar uma receita, né? Então, tem aquela questão de dias mais frios, dias mais quentes, que dá para ajustar a receita. Dá uma orientação para o pessoal em relação a isso também. Tá. Isso daí entra praticamente no mesmo problema da espessura da massa. Quando eu falei, você tira uma para cada recheio, tipo de recheio, quando puxa, né? E aí você está fazendo a massa, você sabe como está o clima naquele dia. E para quem vai deixar uma massa pronta para vender daqui 15, 20 dias, você não sabe como está o clima. Hoje em dia, até 15 dias, tudo é previsão. E essa massa tem que estar... né, de acordo ali, não pode dar problema, ela tem que estar acima do clima, está acima de resistente e tudo mais, né? Então isso foi dentro daquilo que eu comentei, você faz, observa resultado, mas com certeza uma matéria-prima, um processo bem feito, né, laminação e tudo mais, supera tudo isso. Mas para quem, por exemplo, monta o pastel na hora ali, prepara a massa, e aí tem dias que parece que o trigo está puxando mais água,
né? Geralmente em climas mais frios. Sim. Para quem está preparando e está calor, a massa parece que você coloca a mesma quantidade de água, ela relaxa, ela fica muito mais mole, né? Essas variações, elas realmente ocorrem na prática? Ocorrem, e isso é muito importante observar o lote da farinha que você comprou. Então, por exemplo, você pegou aí, vamos falar em número redondo, 100 quilos de farinha, né? Você está usando 10 hoje. O clima está, né, por exemplo, está quente. Certo. Pegou um certo volume de água. E essa água também é legal ser pesado, todo ingrediente pesado. Você pesar a farinha, dá variação também, tá? Sim. Em sacaria de farinha. Pesa a farinha, pesa a água, pesa tudo, sal, enfim. Sim. Né? Tudo pesado, para você ter o padrão da sua receita. Né? O que pode alterar vai estar na matéria-prima. Até sal já veio menos salgado. Sim, né? Sim. Ou mais salgado, isso tem variação também. E aí você padronizou a receita através dessa observação. Coloquei água, o que aconteceu? Né? Ela relaxou, a gente fala assim, minou a água, ficou muito mole depois. Aí você ajustou aquele lote, dali para frente é tudo igual. Pode estar o clima quente, frio, ela resiste desde que o produto, a matéria-prima seja boa. Qualidade. Sim, sim. Essa dúvida, ela é muito comum, e eu vejo o pessoal batendo um papo sobre isso, né? A gente vê a prática, só que existem os tipos de prática em diversos cenários, né? Então, quando tá um clima mais quente, o pessoal tira um pouquinho de água porque parece que a massa está relaxando um pouco quando está produzindo, né? Ou quando clima mais frio, época do ano mais fria, inverno, ar mais seco, então a massa parece que puxa um pouco mais de água, então entra um pouquinho de água. Isso também pode fazer... Sim, eu comparo com o chocolate. Se você pegar um chocolate e deixar dentro de um carro no frio, ele fica perfeito, firme. Se for no calor, você vai pegar e tá uma... Né? Então, essas alterações climáticas vai existir, não tem jeito. Só que tem o tempo também de você deixar isso dentro do carro ou ir para a refrigeração. Né? Hoje em dia tem os gaveteiros refrigerados. Né? Antigamente não tinha. Que antes não tinha nada disso. Então, hoje esse problema é resolvido com equipamento. Né? Você tem que ter a ferramenta de trabalho para superar tudo isso. Uma pessoa que está no centro do país, lá, região Goiás, enfim. O clima é quente, não tem inverno. Agora, ali, ou ele trabalha com a massa mais seca, mas também vai alterar a qualidade do produto final, se for muito seca. Né? Ou o correto seria a refrigeração, porque a massa fresca ela tem um tempo. Né? Você vai numa padaria, compra um pão, vai tomar um café de manhã, pede um pão com manteiga, pão quentinho, fresquinho, a manteiga derrete no pão, vai deixar a turma com vontade de comer pão com manteiga. Né? E esse mesmo pão, se você pegar esse horário, 4 horas da tarde, enfim, né? Ele não é impróprio para consumo, mas ele está diferente. E o pastel é a mesma coisa. A massa, ela tem o tempo dela. Você falou durante aqui a sua explicação a questão de pesar, né? Que também isso é muito importante. A gente acabou vendo na prática esses dias, não vamos falar nome de moinho nem nada, mas a gente meio que tem a ideia, a sensação de que o produto industrializado ele vem ali com o peso certinho e a gente não tem que conferir os ingredientes na balança, né? E se preocupa, de repente, em pesar uma água, né? Mas não se preocupe em pesar os outros ingredientes. Então, fica uma boa dica para o pessoal, que é pesar todos os ingredientes. Trabalha com uma balança, né? Marcos, quando veio aí na primeira temporada, ele falou que quer ter um laboratório na sua produção de massa ou na sua pastelaria com os recheios, é ter uma balança que você resolve muita coisa, muito problema, né? E acontecia. No nosso dia a dia lá atrás, né? A gente... Chegou a 350 gramas de diferença numa sacaria de farinha. Você põe isso em cada saco, vai de 25. Você tem 700 gramas a menos de farinha, aí você vai falar, a massa ficou mole, o maceiro errou. Secou muito a massa. O que é isso? Tal, né? Enfim. Então, a balança é fundamental. Tudo é equipamento, né? Tem que usar equipamento, como eu falei, da refrigeração para armazenar o pastel, né? O clima mudou muito, então...
época de verão aí nas feiras, o pessoal, a feira termina 2 horas da tarde. Se esse pastel for até às 6 montado, não aguenta, não fica com qualidade legal. Né? Então, são situações diferentes de acordo com o ponto de venda e tudo mais. Né? Sim. Então, isso Faz influencia sentido. bastante. Verdade, verdade. Agora, a gente está falando até de massa, mas já cabe aqui, de repente, entrar um pouco em recheio, né? Que pastel não é só massa, é recheio também. E eu tô pegando aqui dúvidas que o pessoal foi perguntando, tanto no meu Instagram, que eu tenho, que eu vejo o pessoal perguntando em cursos e treinamentos, né? Por exemplo, a mussarela, né? O pastel de queijo tem aquela questão de usar ele fatiado ou usar ele ralado, né? Qual que é a sua visão, a sua opinião como profissional que deixa um pastel mais padronizado, vamos falar assim, e ser até mais rápido para trabalhar, enfim. Sim. Olha, dentro da minha trajetória já vi várias coisas. Quando o preço da mussarela dispara por causa de entre safra, a turma busca alternativa para não, né, ser lesado em valor, em comprometer o Tem seu medo de lucro repassar ali. o preço para o cliente e tenta adaptar o alternativa. produto. Dentre essas alternativas, a turma mudava para o queijo prato. Porque o queijo prato ele é mais chicletudo. Então a pessoa mordia o pastel, ele esticava, então dava a impressão que tinha bastante recheio. Né? E colocava um pouquinho menos ali para poder... Né? O valor compensava fazer isso. Né? Mas hoje não, hoje a turma já está não se preocupando tanto com isso, pelo menos clientes nossos aí, a turma prefere repassar o preço, né? Porque quando aumenta as coisas, aumenta para todos. Então, tendo uma boa conversa com o cliente explicando, ele vai entender que não está alterando a qualidade, né? Mas todos têm que ganhar e aquela via de mão dupla ali, né? Que tem que os dois entenderem. Então, agora, o queijo ralado você gasta praticamente o dobro, tá? A não ser que você pese. E se você pesar e colocar o queijo ralado, parece que tem pouquinho. O queijo fatiado, com fatia grossa, né? Ele vai derreter legal e vai... assim, Manter padrão, manter um padrão e tudo mais. Sim. Isso facilita muito na precificação, né? Porque quando o pessoal, na montagem do pastel, agilidade, né? Agilidade e tudo mais. O pessoal que tem aquelas máquinas de montagem de pastel é tudo na fatia, né? Fatia. Que é muito mais prático, muito mais rápido, né? E também padrão, ajuda a manter a precificação ali na ponta do lápis direitinho e tal. Sempre. Pasteleiro, assim, raiz profissional usa tudo... queijo fatiado mesmo. Tá, então legal. Essa questão da mussarela aí, a gente já entende, né? Que a fatiada ela é muito melhor. E outra polêmica que a gente vê agora, a questão da massa e passando para o preparo do pastel é a massa em rolo e a massa cortada. Né? Tem o pessoal que prefere a massa cortada, levanta a bandeira, e tem a pessoa da massa de rolo. Qual que é a sua opinião? Você que trabalhou já com os dois modelos na ponta lá vendendo pastel. E como que você entende que isso pode ser otimizado na operação de cada um ali? Tá, vamos pegar uma massa puxada do cilindro. Pasteleiro raiz lá que fazia a própria massa puxando do cilindro. Ele não cortava em pedacinhos para montar um por um, tá? Porque é inviável o tempo e tudo mais. Como que surgiu a massa cortada? Tá? Começou a surgir os pontos de venda sem ser em rua. E deixava-se uma pessoa, um funcionário tomando conta. Tá? E naquele tempo não tinha monitoramento, né? As câmeras. E a turma metia a mão na grana, vendia um pastel, põe dinheiro no bolso. E como controlar isso? Então surgiram as primeiras massas cortadas, pacotes com 50 lâminas. Né? Então o proprietário da pastelaria chegava no fim do dia, ia acertar o caixa, né? Ele não tinha controle, não tinha comanda, não tinha nada disso. O cara falou, vende 200. Tem que ser 4 pacotes de 50. Né? Se foi 5, tem coisa errada. Então, surgiu mais para um controle disso. Né? Que a produção era montando ali na hora o pastel e tudo mais. Se você pensar em crescimento, né? E assim, uma parte mais técnica, mais profissional, a massa em rolo é melhor. Uma, porque você agiliza o tempo de corte da carretilha,
Você não monta tirando 3 tirinhas, né? Que coisa. O corte de um já corta os 2. E pensar assim, se eu tiver que fazer 1000 pastéis, eu vou pôr 1000 lâminas. 1000 lâminas na mesa e fechar uma por uma, né? Então, quando você monta em série, né, isso agiliza muito, que são praticamente, antes do maquinário aí, os feirantes, 1.000, 1.500 pastéis para feira, como que vai fazer de uma em uma para manter um padrão de tamanho? Não. Se você tem dificuldade, o pasteleiro que está começando, faz um gabarito na mesa, umas marcas do tamanho do pastel, e ali você passa a carretilha. Vai sair tudo do mesmo tamanho. Seriam marcações na mesa com tamanho definido para tamanho definido, então ele abre, ele pode no início, começa cortando de 2 em 2, depois 3 em 3, aí vai 5, 10, e aí ele monta em série. Isso para quem vai deixar o pastel em gaveteiro montado, né? Mas chegou um pedido de meia dúzia, por exemplo, pode abrir na mesa lá o tamanho de meia, né? 6 pastéis e montar já tudo de uma vez. Outro problema da massa cortada é que você tem que deixar ela tampada, senão ela resseca. Sim. E eu vejo nas operações das pastelarias, a turma deixa aberto. Isso resseca, compromete a qualidade do pastel. E se você deixar dentro de um Tupperware, por exemplo, você tem que tirar a tampa, pegar uma laminazinha, colocar na mesa, fechar. No rolo não, você abre, passou um estilete ali e já fechou. O tempo é muito mais ágil, né? Sim. Então, assim, pensando em agilidade e tudo mais, produtividade, se você pensa em crescer e produzir bastante, a massa em rolo, sem dúvida. A massa cortada, o pessoal sempre fala a questão de padrão de tamanho, que é mais fácil, e talvez para quem tem pouco espaço, pode ser que é uma boa saída. O cara está trabalhando num trailer, num trailer ele usa cortada, mas também a rolo ele abre ali um pedacinho e consegue, né? Sim. Essa dificuldade de tamanho, eu comparo como quando a gente está aprendendo a ler as horas no relógio que não seja digital, de ponteiro e número. Né? Então, o ponteiro grande a gente aprende que é, né, o pequeno é da hora e o outro lá, né, vai indo. Depois de um certo tempo, se tirar os números, você consegue saber que horas são, somente com o risquinho ali. Com a posição dos ponteiros. Com a posição dos ponteiros, você consegue saber. Então, essa marcação na mesa ela é mais no início, depois a prática, né, supera tudo isso. Sim. E durante a montagem dos pastéis, né, quais pontos você entende que são meio que obrigatórios, para que o pasteleiro não prejudique a qualidade da massa, ele cuidando do recheio, né, ele não prejudique a massa? Tá, existem muitas pessoas que falam assim, meu pastel, quando frita, o recheio não esquenta no meio. Sim. Um exemplo. Sim. Né? O pastel é uma combinação, né? É massa, recheio e o operador. Você pode ter uma massa boa, recheio bom, se o operador não sabe fritar a temperatura de óleo e tudo mais, ele condena tudo aquilo que era bom. Então, dentre esses três fatores, nessa composição do pastel, ele é composto por massa e recheio, né? Tirando o operador aí. O produto. Não pode ser mais recheio do que massa. Excesso de recheio. Tem que ter um equilíbrio aí, né? E na hora da montagem, vamos imaginar assim, você dobra o pastel. A metade que está próxima a você, vamos chamar de tampa. Vamos imaginar uma panela, né? A cobertura ali. E a outra metade, a panela. Você não coloca recheio, alimento na tampa para virar dentro da panela. Então, se você preencher o espaço da panela ali, a parte da metade pós você, e colocar a tampa em cima, né? Não vai formar uma montanha ali. Remontar os recheios. Sim, né? Sim. E dentro desse equilíbrio de proporção também. Senão aí é queijo que não derrete, recheio que não esquenta. Mas eu gosto do meu pastel bem recheado. E aí, às vezes, o pessoal, para sanar esse problema, coloca o recheio quente na massa também. Né? Recheio quente aumenta o tempo de fritura. Né? Frita com temperatura baixa para ficar mais tempo fritando. E ele compromete o pastel, a qualidade. E então, a agilidade também, né? Agilidade, enfim. Não dá para fazer mágica. Né? Então,
tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Agora tem um segredinho do pastel de queijo, né? Que o pastel de queijo ele costuma estourar muito. Sim, os úmidos, tá né? Fritando, e os úmidos também. Nós temos o comprimento do pastel, né? E temos a largura dele ali. As duas laterais. Existe uma pressão interna que é o ar, que quando o óleo esquenta, né? O ar dentro, ele aumenta o volume, expande, né? E é onde estoura, aonde está o recheio, que a umidade do recheio fragiliza a massa. Né? O trigo fica mais molinho ali. Então, a gente costuma fazer um cortinho com a mão para saída de ar na parte da largura, numa extremidade ou na outra. Né? Mas aí a pessoa fala, pô, mas não entra óleo. Se for na largura, não. Se for no comprimento, entra. Agora, por que em um não entra e no outro não entra? Então, vamos imaginar assim. Você tem uma distância, tá? E se você fizer uma circunferência, você tem um diâmetro. Vamos imaginar esse diâmetro uma mangueira de água, que está vazando com a vazão de água. Se você colocar o dedo na vazão dessa mangueira, a pressão interna aumenta, o jato aumenta. Né? Então, a pressão interna é maior. Não tem como o óleo entrar. Na extensão maior, se você fizer esse diâmetro, né, a pressão interna é menor. Aí o óleo consegue entrar. Voltando. E até a modelagem do pastel você consegue deixar ele mais almofadinha, mais travesseirinho ali, controlando na hora da fritura. Você quer que ele encha, você aperta o lado que você fez o cortinho dentro do óleo. O ar vai encontrar resistência, ele incha. Você quer que ele fica mais chatinho um pouquinho, para tomar não encher de molho. E vinagrete. Sim. Aí você controla isso. Né? Sim. Então, tem uma boa dica para o pessoal aí. O operador. Um quartinho para a saída para não estourar. Lógico que tem que saber controlar a umidade dos recheios também, que é muito importante. Né? Mas não perde nenhum pastel se fizer isso. Legal. Não se perde nenhum pastel na hora da fritura. Legal. Agora a gente falou aqui, né? Então, massa, recheio, operador, né? Tem um quarto ponto que eu entendo que influencia bastante, queria até ouvir sua opinião. É legal que esse bate-papo a gente não costuma ter no dia a dia, né? Que é o ambiente onde é produzido o pastel, né? Eu entendo que o ambiente ele influencia bastante na qualidade do pastel, né? Do produto final. E eu queria ouvir a sua opinião em relação ao ambiente, se realmente, na sua visão, impacta ou não, e o que pode ser melhorado. Enfim, aqui a gente vai destrinchando esse papo aí. Tá. É muito comum montar o pastel, às vezes, na mesma área que é feito os recheios, ali a cozinha, tudo mais. E o calor é muito grande, né? Esse calor, a turma vai colocar um ventilador. Tá? E esse ventilador fica pegando a massa ali. Às vezes a pessoa abre a massa na mesa, putz, eu não cortei o tomate, ou acabou o queijo. Ele larga a massa aberta e vai cortar o queijo, ou vai atender um telefone. Quando ele volta, ele monta o pastel, esse pastel vai dar diferente no... Aí se ele não tiver... Pouco tempo, mas já altera diferença. Altera sim. E assim, é aquilo... Observação, fez uma coisa, por que ficou? Qual que ficou? O porquê no pasteleiro tem que ser uma coisa constante. Ele tem que ser um ponto de interrogação constante ali em tudo que acontece, procurar saber qual foi a causa daquilo. Aí ele avança. Se ele só aceitar, ele vai sempre ter um produto uma hora de um jeito, outra hora de outro. E não acha um padrão. Tem que ser, isso daí é fundamental. Ele procurar saber o porquê das coisas, né? Eu costumo citar assim, um bonsai, por exemplo. Tem um momento certo de cortar a raiz, época do ano e tudo mais. E tem o porquê, né? A agricultura tem a época de semear, a época da colheita, tem o porquê, que é o clima. Tudo isso foi observação do ser humano. Né? Então, o pastel tem que estar à observação constante, as coisas vão mudando, o clima no mundo está mudando, enfim. E o ambiente, ele é muito disso. Uma outra coisa que compromete o pastel é um recheio quente. Você põe o recheio quente e se fritar na hora ali, até passa, tá? Mas se você colocar num gaveteiro com o recheio quente,
vai comprometer, toda a compromete. massa, né? E ainda até essa questão de clima, né? Mas pensando em área de produção, isso daí, seja na massa ou na pastelaria, às vezes a gente pega até, durante a produção da massa, o pessoal quer colocar um ventiladorzinho para tirar o calor. Não pode, né? Isso Não aí pode, não. acaba com toda a receita da massa, né? Também. Não é só para o pastel, mas para a massa pra ali. massa, Outra coisa que eu vejo também, o pessoal querer esfriar recheio com ventilador. A gente fala de ventilador aqui, serve de exemplo para várias situações. Que não pode, até a vigilância sanitária fala que é impróprio que você joga... pode jogar partículas do ar partículas ali, do ar tudo, em cima do recheio, não pode, né? Enfim, e até nessa parte de ambiente, eu colocaria até um pouco mais aprofundando o espaço de trabalho, né? Que ele tem que ser muito bem projetado para uma operação... Sim, seria um fluxograma, vamos dizer assim. Isso. Vamos imaginar assim, o pasteleiro que quer montar a sua área de trabalho. Qual a primeira coisa que você tem que ter preparado? Você tem que ter os recheios preparados, a massa no jeito ali, tudo. E você tem que ter uma bancada onde você vai montar o pastel. O início dele começa ali, com os ingredientes, né, na bancada de montagem. Então, você tem a bancada de montagem, montou o pastel, qual é a próxima operação que você vai fazer? A fritura. Né? Sim. E depois que você fritou, ele vai para onde? Vai para a embalagem? Não, ele vai para o escorredor. E acontece muito disso. A turma põe um negócio de embalagem, tem que dar a volta para pôr no escorredor, põe distante. Ou o cara adquirir um espaço que a coifa está direcionada na seguinte posição. Você tem a bancada de apoio, né? Aí ele coloca o escorredor porque a coifa está depois. Né? É preferível ele trocar a coifa de lugar e colocar na ordem de um fluxo, porque senão ele vai ficar transitando ali, atrapalhando quem está pegando o pastel dentro do escorredor. Sim. E, por fim, uma bancada de apoio, onde você tem as embalagens, as bandejas para servir, enfim. Né? Ele tem que ter um fluxo, exatamente na sequência que você faz. Monta, frita, escorre e libera, despacha. Né? Sim. Tá? Esse é o melhor assim, layout para uma pastelaria. E para quem pega, aqui vai a dica para quem pega de repente um salão, alugou um salão, um ponto comercial para montar uma pastelaria e aí ele tá meio que perdido, né? Aonde que posiciona a fritadeira, onde vai posicionar a bancada de apoio, como que dica que você dá para a pessoa começar a desenhar esse projeto dessa pastelaria aí? Um dos pontos principais seria a parte de exaustão. Boa. Né? Você aluga o salão, você tem que ver se tem algum lugar para saída onde você vai colocar a coifa. Então, isso a princípio, tá? Tem que ver se vai casar com os demais itens. Certo. Então, às vezes o salão é fechado, não tem corredor lateral, não tem nada, e a cozinha vai ser no fundo da pastelaria e a saída é só lá na rua. Você tem que levar uma tubulação até a rua. Para salão grande já. Salão grande. Ou só é pelo fundo, mas é um prédio de 20 e poucos andares. Então, que você vai gastar. Isso é um fator que compromete. Sim. Erros que acontecem muito também na locação de um salão é você locar ele, você imagina ali o projetinho que você vai fazer, bateu onde eu vou pôr a coifa, fritadeira aqui embaixo, tal, bancada, tudo redondinho, né? Aí você não observou as tomadas, que fiação está passando dentro das tomadas. E durante que está o período, às vezes, em reforma, entre azulejos, você pegou o salão, vai dar uma reformadinha, pintura, tudo mais, você está ali despreocupado, você não vai levar os equipamentos enquanto está em obra. Né? Você vai levar quando terminou, está tudo pintadinho, bom, agora eu vou levar freezer, micro-ondas, fritadeira, você colocou tudo lá. Aí você lança aí nas redes sociais a inauguração. Isso acontece direto. Tá? Lançou a inauguração e você, no dia da inauguração, a fritadeira não aguenta o disjuntor, porque você não sabe que fiação está passando lá. Disjuntor cai. Né? E normalmente, às vezes, a inauguração é à noite, material de construção tudo fechado, você tem que correr atrás de extensão, a fiação, às vezes, do prédio não permite uma fiação, né, a sala robusta ali mais robusta para poder suportar.
Então, isso acontece direto. Então, vai locar um salão, procura saber toda essa parte elétrica. Se você não tem conhecimento, chama um profissional para ti. Né? Porque você só vai ligar tudo quando for próximo de inaugurar. Você pode ligar E para não errar na inauguração? Para, de repente, o cara validar essa inauguração, o que dá para uma pré-inauguração, chamar só convidados? Uma pré-inauguração com convidados. Isso ajusta todo tipo de falhas que tem. Né? Você tem o tempo para permitir. Então, o treinamento dos funcionários, tudo antes, cada um com o seu setor ali, ver as dificuldades de cada um, né? E colocar essa inauguração um dia antes, essa pré-inauguração um dia antes, como que você sugere, de repente, num calendário de pré-inauguração e inauguração? O que olha, ajuste? Se dentro do projeto tiver tudo redondinho, parte estrutural, né, que nem a parte elétrica, os equipamentos e tudo mais, o ajuste da equipe pode ser feito um dia antes. Mas eu sempre recomendo no início da semana, porque o movimento mais pesado é sexta, sábado e domingo, né? Um ponto comercial assim, né? Pastelaria. Então você tem de segunda a quinta para ir treinando. Inaugura ali, na segunda-feira, numa segunda-feira. Não. Inaugura, faz uma pré antes, né? Certo. E inaugura no começo da semana. Mas essa pré-inauguração faria uns 2 dias antes? 2 dias antes, um dia antes. Dá para treinar. Pode fazer numa sexta-feira, né? E fim de semana com os convidados ali. Boa. Então, tem que ser feito antes. Porque se você pegar no dia de movimento, para o colaborador, fica muito pesado. Ele, às vezes se desentende um com o outro, enfim, você vai criar um clima de pressão, né? Então, a coisa indo aos pouquinhos, tudo mais, vai caminhando melhor. Sim. E tem essa questão de mão de obra também, né? Que hoje é um pouco complicado, eu estou sendo bem generoso até, que é muito complicado, né? E para contratar funcionário hoje, que dica que você dá aí, de repente, para o parceleiro que faz essa... Porque eu entendo assim, o cara, de repente, ele trabalhou a vida inteira como contador, como bancário. A gente já viu um monte de história, né, de pasteleiro, de empresário que vem para esse segmento de pastelaria e não tem o mínimo de experiência para contratar, ou fazer uma entrevista, né? E que tipo de situação, que tipo de análise você faz numa contratação que você sugere para que esse pessoal faça durante uma entrevista de vaga de emprego para colocar ali essas peças-chave na pastelaria? Olha, um fator principal que eu acredito que funciona para o leigo mesmo ali é saber se a pessoa tem boa vontade. Quando uma pessoa tem boa vontade, ela pode ser ignorante em tudo ali, não ter conhecimento de nada do operacional. Se ela tem boa vontade, ela aprende. Né? E às vezes um que não conhece nada e começa a aprender, você deixa ele um profissional com excelência. Sim. Né? Agora, se não tem boa vontade, não avança. Boa vontade, agora, para saber como que eu vou saber se a pessoa tem boa vontade ou não? Então você começa a perguntar, né? Como que você tem mais irmãos? Procurar saber um pouquinho da vida da pessoa, onde você trabalhou, quanto tempo você ficou, e você fazia só isso? Ou você tinha uma outra atividade fora do que... Né? Então, se ele trabalha num departamento, mas procurava fazer coisa de outro, ele tem boa vontade de aprender e tudo mais. Então, tem que procurar vasculhar isso daí. Até o lado pessoal também, pessoal dele, que é interessante. Sim, se ajudava os pais. Se ajuda os pais. Fim de semana, se precisasse trabalhar, se ia ou não. Né? Tem as mentiras que são contadas também, né? Sim. Mas... Via de regra é isso. E tem um ditado aí que o pessoal costuma falar, né? Mais ou menos assim, contrate caráter e treine competência, né? Sim. Porque o caráter ele não é treinável. Sim. Que é a boa vontade que você está falando, né? Sim. Agora, a competência técnica ali, ela é moldada, você consegue moldar, né?
Não em todos os casos. A gente ouve também o pessoal falando, pô, você pega de repente um cara que que fala que tem experiência, para você conseguir fazer esse cara entrar no eixo é um pouco mais difícil e tal, né? Mas e assim, ainda vale. Nunca. Tem um escritor, um educador falecido, que era o Isamitiba. Ele dizia assim: jamais cobre de uma criança algo que você não tenha ensinado. Né? Eu adotei lá na nossa empresa o que jamais eu cobrei um funcionário algo que eu não tinha orientado ele. Boa. Porque se ele errar, eu não posso chegar de sola no cara. Eu não ensinei, eu não falei como eu quero. Né? Sim. Mesma coisa, você põe uma empregada doméstica para fazer limpeza na tua residência, sei lá, na empresa. Não gostei disso aqui. Você não fala, pô, não limpa direito, mas você ensinou. Tem gente que vem, às vezes, de situações que o chão é de terra. Ele não sabe limpar um piso, não conhece produto de limpeza. Como que você vai cobrar uma pessoa se você não orientar? Então, você tem que ter, que ter a observação, né, para ter essa percepção também e entender o lado do outro. A melhor forma de um relacionamento é compreender o outro. Né? Você pergunta, qual a melhor forma de se relacionar? É o amor, a compaixão? Tudo isso é. Mas se você compreender o outro, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então, você vai nesse caminho. Vai nesse caminho. Bom, a gente já bateu 1 hora de episódio. Estamos perto aqui de 1 hora. Eu não vou estender muito aqui. Esse bate-papo ele ia por muito e muito tempo. Aqui eu trago algumas perguntas chaves, mas a gente pode falar de pastel aqui por muito tempo. Você que tem uma carreira muito grande. Eu sou fruto disso, né? Mas é até legal porque num bate-papo pessoal, quando o pessoal te encontrar por aí nos eventos, dá para explorar bastante, né? Enfim, se hoje eu gosto de fechar sempre os episódios trazendo alguma frase mais impactante ou alguma dica que você daria para o Paulo quando começou lá atrás, com 20 e poucos anos. Seja aí, então, queria que você deixasse, né, uma dica para o Paulo que começou lá atrás, que você de repente mudaria ou que você não mudaria e que serve para qualquer tipo de empresário hoje em dia. Olha, eu não mudaria, né? Eu tive na trajetória tem as diversidades, tem a concorrência, né? Tem tudo isso. E dentro da concorrência, às vezes eu nunca fui de reclamar, né? Às vezes eu achava um ponto de venda, nunca teve ninguém. Eu colocava ali o ponto para vender, chegava uma pessoa depois de um certo tempo, colocava também, né? Então, eu sempre segui o meu caminho. E falava, se isso está acontecendo, tem um porquê. Eu queria saber o porquê, dentro daquilo que eu falei, causa e efeito, os porquês, né? E isso, às vezes, me levava a procurar um ponto melhor. Eu falava, deixa o cara trabalhar lá. Ele quer, deixa ele. Eu vou achar um melhor. E achava. Então, eu vi que foi tendo uma escala e não uma reclamação. Eu não ficava reclamando da vida, porque se você reclamar da vida, não leva a nada, né? Na agência de publicidade que eu trabalhei, tinha o departamento de criação, né, que fazia as propagandas, e tinha um desenhista que era surdo e mudo. Né? E a facilidade e as propagandas que ele criava era fantástica, porque ele tinha um problema de não falar, né, e a audição, mas a comunicação dele através do desenho tinha que transmitir a propaganda ali. Num fim de ano, eu lembro, eu tinha 16 anos na época, ele fez um desenho e colocou onde marcava o registro de ponto dos funcionários. A gente chegava de manhã na empresa e marcava o ponto. Ele fez o globo terrestre, né, colocou um crucifixo em cima com o Cristo ali, crucificado, né, e escreveu uma frase assim: você que não está contente do mundo e reclama de tudo, por que você não sobe aí e faz melhor? Né? Então, eu tive uma base muito forte em relação a isso. Reclamar não leva a nada. Você tem que ter ação. Né?
e observação. Então, eu não mudaria nada não e agradeço a Deus por tudo. Aí. E fecha com essa mensagem. Essa mensagem aí. Então tá certo. Então, vou te cumprimentar mais uma vez, obrigado agradecer pelo apoio aí. Bom, e para você que ficou com a gente até agora, eu quero agradecer a sua audiência e agradecer também aos nossos patrocinadores. Agradecer, então, novamente, Favorix, que veio hoje prestigiar aqui o nosso trabalho. Agradecer a Toshiro, que é a fabricante de máquinas e é especializada em tecnologia e produção de massas frescas e pastéis. Né? Agradecer então a Nova Fritadeiras, Nova Inox Fritadeiras, parceria constante em histórias de sucesso, que oferece fritadeiras de alto desempenho, unindo qualidade, segurança e preço justo para quem deseja elevar o nível do seu negócio. Agradecer também Maker Filmer, ajudando seu empreendimento a ganhar autoridade, presença digital e respeito no mercado. E um grande abraço e agradecimento ao pessoal da Colibri, o maior sistema de gestão para pastelarias, bares e restaurantes do Brasil, contribuindo para operações mais organizadas, rápidas e eficientes. A gente fica por aqui, mas se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu!